Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Tech Grupo. Nessa série de vídeos a gente está conversando com vários alunos que passaram pelo grupo, que fizeram projetos, que tiveram bolsa ou que realizaram trabalho final de curso na graduação, no curso de licenciatura em computação na Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua, também no mestrado em ensino. Essa é uma série que envolve um convite a todos os alunos que cumprem esses dois passos e aos poucos a gente está conseguindo gravar com cada um deles. Vitor, seja muito bem-vindo e é um prazer muito grande ter você aqui nessa gravação. Muito obrigado, eu que agradeço, fico muito feliz por esse convite aí, de certo modo ter passado aí esse conhecimento contigo e estar retornando para gravar esse vídeo aí, eu agradeço. Então, vamos compartilhar a tela para que a gente consiga primeiro situar quem está chegando agora, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Nós somos um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, em Santo Antônio de Pádua. O nome TEC representa uma sigla, Tecnologia, Educação e Cognição, onde tecnologia é a nossa área base, nossa área de formação básica. A gente atua diretamente no curso de licenciatura em computação em Santo Antônio de Pádua, como eu disse. Educação, a nossa área fim, e, portanto, a gente não se preocupa com apenas um público, mas com todo o público de professores, gestores, estudantes e familiares. E cognição, porque a gente está falando de um grupo de indivíduos, e esse grupo de indivíduos precisa ser entendido para que a gente possa oferecer os melhores recursos didáticos e as melhores informações possíveis a todos eles. Então, nesse primeiro momento, uma pergunta que a gente está fazendo a todas as pessoas, Vitor, é tentar entender como você conheceu a Universidade Federal Fluminense, como foi sua mudança para Santo Antônio de Pádua, como é que foi esse período no início no curso, e como você conheceu o Tech Grupo. Perfeito. Eu conheci o curso, na verdade, procurando no SISU. Na época, eu já era evangélico, dava aula para os adolescentes da igreja, então sempre gostei de parte de educação, ensinar, e eu já tinha concluído um curso de informática também na FATEC. Então, eu fui procurar alguma coisa relacionada à informática, na verdade. Eu nem sabia que existia esse curso de licenciatura. E aí, procurando no SISU, eu encontrei licenciatura em computação. Achei que seria para meu perfil, assim, logo de cara gostei bastante. Me inscrevi, achei que fosse Niterói, quando fui ver era no interior do Rio de Janeiro. Aí veio a parte mais difícil de ter que mudar de estado, né? De sair da casa da mãe, do pai, ter que procurar casa. Isso foi terrível e, na verdade, o curso era bem novo, né? Eu fiz parte da segunda turma de alunos do curso de computação, então era tudo muito novo, não tinha muita informação, mas consegui me virar, fui na cara e com a coragem. Meu pai não queria deixar, minha mãe não queria deixar, por conta de ser muito distante, mas eu fui, consegui chegar assim, através do mapa, consegui chegar na universidade e comecei a fazer o curso. E, se eu não me engano, no terceiro período, você chegou lá no curso, né? Entrou lá para Pádua, e aí, logo após, a gente começou a fazer, você deu início ao grupo, né? E eu comecei a fazer parte. Foi daí, então, acho que o terceiro período que eu comecei a realmente me identificar com o curso, né? Foi aí que veio a parte do viés da educação, porque até então era um curso muito mais técnico, né? Muito mais voltado para matérias técnicas, e do terceiro período, quando você chegou, que montou o grupo e começou essas matérias mais educativas, que me identificava mais. Só para a gente contextualizar, Santo Antônio de Pádua é uma cidade que fica no noroeste do estado do Rio, muito próximo da divisa com Minas Gerais. É uma cidade que tem 40 mil habitantes e tem uma Universidade Federal Fluminense com 7 cursos acontecendo agora em 2020,
mas é uma universidade que começou há mais de 30 anos com o curso de licenciatura em matemática, hoje licenciatura em matemática, na época com outras nomenclaturas, adaptações de nomenclaturas, e é um curso que começa quando um professor da UF Niterói percorre boa parte do estado do Rio, realizando projetos de extensão, e quando ele chega a Pádua, ele recebe um convite e um pedido para que direcionasse a abertura de um campus da universidade aqui em Santo Antônio de Pádua. O que o Vitor disse a respeito de me conhecer e conhecer o Grupo Tec é porque eu originalmente entro na carreira docente de ensino superior, passo no concurso público em 2012, trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Ponta Grossa, e em 2014 peço a minha redistribuição para ficar mais próximo da família, chegando a Pádua em 2015, início de 2015. E o Vitor, ele faz parte do grupo de alunos que a gente, em conjunto, funda o Tec Grupo, porque, na verdade, o Tec Grupo não é um grupo fundado porque eu, Daniel, tive uma ideia, mas é um grupo fundado por um grupo de alunos querendo continuar exatamente na linha de licenciatura em computação, na linha de informática educativa, que a minha área de atuação era jogos, inteligência artificial e simulação computacional, e para vir para Pádua, eu adaptei um pouco essa área para suprir a necessidade aqui do campus, trabalhando com informática educativa. Logo no primeiro ano, foram oferecidas diversas disciplinas e foram oferecidos, inclusive, modelos condensados de disciplina, com período de greve, com período de manifestações e coisas desse tipo. Então, foi um período bem intenso, assim. E o Vitor é um orgulho muito grande para o Tec, porque ele é o primeiro trabalho de conclusão de curso concluído, de fato. A gente tem, até hoje, mais de 10 trabalhos concluídos em 5 anos de existência do Tec, e o Vitor foi o primeiro dito TCC ou TFC, ou em alguns lugares chamados por TC, concluído, defendido e apresentado. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho do Vitor, mas, antes disso, o Vitor participou ativamente do evento do primeiro ano do Tec, que foi o Tec Encontro de 2016, quando, com uma verba do Programa de Apoio a Eventos da CAPES, a gente conseguiu percorrer 8 escolas de 4 cidades diferentes, levando os quebra-cabeças. A gente teve como participante, no total, de 450 crianças. Foi uma quantidade muito grande e é um trabalho que nos dá muito orgulho, porque, a partir dessa experiência de cunho principalmente extensionista, mas de benefício muito claro para a educação, nós escrevemos trabalhos técnicos, trabalhos acadêmicos, coisa que a universidade pública, que a academia nos exige, que a academia nos requer, e a gente submeteu esse trabalho para um evento organizado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, de nome Neuroedu, Encontro de Neuroeducação lá da faculdade, e o nosso trabalho não só foi aceito para ser apresentado, como também foi premiado como o melhor trabalho do evento, e um outro trabalho de conclusão que também foi submetido para lá, recebeu uma menção honrosa no evento. Uma experiência muito interessante e um evento que a gente tem participação frequente desde então, tendo recebido, inclusive, uma outra menção honrosa em 2019 por um outro trabalho que foi realizado pelo Grupo Tec. Então, Vitor, essa é uma notícia que, quando você defendeu o seu trabalho em 2016, ainda não era realidade, mas aqui no conjunto de vídeos vocês também vão poder encontrar um vídeo com o doutor Marcos Alessandro, que é médico, especialista em sono, e ele foi um dos avaliadores lá do Neuroedu que nos premiou. Genial. Na verdade, eu nem tinha esse conhecimento, né?
Fico muito feliz de ter participado de todo esse processo, de ter participado daquele primeiro evento. Foi muito bacana. Muita gente fala sobre associa o Grupo Tech ao Daniel por eu ser o líder e ser o criador, mas na verdade vejam que 450 crianças, e a gente está falando num período de 30 dias, pouco mais do que isso, é impossível sozinho conseguir percorrer isso tudo, e o Vitor lembra bem como que era a correria de ir para uma escola, ir para outra escola, pegar o carro, levar aluno numa escola, levar aluno na outra escola, e depois pegar, documentar essas informações todas, ter o relato dos alunos e dos professores. Foi uma experiência genial e foi muito interessante. Vamos passar agora, Vitor, a falar um pouco sobre o seu trabalho de conclusão, porque eu até comentei com o Vitor antes da gente começar aqui, que essa tela que a gente está apresentando agora, ela faz parte da apresentação do TEC, em todos os locais que a gente é convidado para fazer. Na verdade, ela é muito utilizada porque quando se vê TEC no nome do grupo, se associa diretamente à tecnologia, sendo que, na verdade, o nosso objetivo é também usar a tecnologia, mas principalmente beneficiar o público da educação e incluir uma análise cognitiva para oferecer alternativas que sejam mais viáveis, mais adequadas ao público. E o trabalho do Vitor é um trabalho puramente tecnológico, também com o viés de beneficiar os professores. Fala um pouquinho sobre ele, Vitor. Sim, na verdade, esse trabalho eu fiquei muito feliz em desenvolver, e hoje, com um pouco mais de maturidade dentro da área, eu vejo que é um trabalho extremamente importante, né? Porque hoje nós temos bastante material, né? Porém, de repente, pouco material assertivo, né? Pouco material anotado com um viés que realmente possa ser um agregador de facilidade, né? Que no caso seria essa proposta do trabalho, né? O nome seria o AMAP, que seria um agregador de material para as práticas educativas, onde a ideia era conseguir identificar jogos e coisas afins que poderiam realmente, de fato, auxiliar um educador dentro das suas práticas educativas, né? E após identificar os jogos que poderia, de fato, ajudar, junto com o Daniel, nós conseguimos mapear uma ficha, né, onde a gente conseguia classificar os jogos na sua importância. Se aquele jogo ele conseguiria ajudar na prática auditiva, se aquele jogo conseguiria ajudar alguém na prática da visão, alguém que tem uma visão um pouco afetada. Então, assim, conseguimos identificar jogos que realmente agregariam valores educacionais, e além de identificar esses jogos, nós conseguimos classificar ele, né? E depois colocar ele dentro de um site, de um sistema onde o professor pudesse fazer uma pesquisa por um jogo de matemática que pudesse ajudar uma criança com uma baixa visão. Então, a ideia seria exatamente essa do sistema, quando ele realmente ficasse pronto, né? A ideia seria um facilitador para o educador, onde ele pudesse chegar num sistema de forma bem prática, colocar que era um jogo de física que ajude alguém com pouca audição. Então, a ideia é essa do nosso TCC. Para ser mais abrangente, o que a gente tentou fazer no trabalho foi gerar categorias, e a partir dessas categorias, os professores de determinada área do conhecimento poder filtrar os recursos didáticos que estão ali colocados e poderem avaliar esses recursos. De modo que você, professor de história, você, professor de matemática, pudesse identificar recursos interessantes para a sua área, pudesse avaliar, e essa avaliação ficar disponível para outros profissionais de outras áreas, da mesma forma que o aluno, por exemplo, poderia entrar lá e fazer uma busca e encontrar métodos alternativos para aprender aquele assunto que foi discutido na aula, aquele assunto que foi apresentado na aula. Um outro vídeo que está aqui disponível, também no canal, é o vídeo onde o Márcio, que também concluiu o trabalho final de curso dele
no âmbito do Grupo TEC e no âmbito do curso de licenciatura em computação, realizou um levantamento de mais de 300 vídeos de apoio a conteúdos com alto índice de reprovação e, portanto, são 2 trabalhos onde a gente busca a publicação através de uma ferramenta computacional, no caso, um portal de internet, mas o grande objetivo é organizar materiais que sejam interessantes para a comunidade educacional. E, Vitor, depois desse trabalho, você se formou e voltou a morar no Rio, é isso? Como é que foi a vida depois que você concluiu o seu trabalho? Perfeito. Eu sou original do Rio, né? E fui para Pádua estudar aos 4 anos e quando me formei voltei para o Rio. Confesso que você ter o primeiro emprego, né, na área que você se formou é bem difícil, a gente sabe a realidade do mercado de trabalho. Mas graças a Deus foi muito bom comigo. Assim que eu voltei, eu terminei o curso em novembro, defesa foi em novembro, e em janeiro eu estava, não lembro se foi janeiro ou fevereiro, eu já estava trabalhando no curso de informática no Meyer, faz parte da Escola Tamandaré, e lá eu já estava lecionando na parte de informática, conseguindo colocar em prática, né, tudo que eu consegui, não tudo, né, mas boa parte que eu aprendi eu fui colocando em prática, lembrando sempre das aulas de Daniel, isso era muito real, né, me identifico muito com o Daniel, não é à toa que eu chamei ele para ser meu orientador, assim, aprendi muito, e aí eu coloquei em prática. Nesse curso, fiquei em torno de 8 meses, 9 meses no curso, e aí recebi uma proposta, de fato, para ir para uma escola de educação, que aí o viés da escola é de idiomas e educação, e aí lá eu fui ser professor também, professor júnior de informática, e lá, de fato, eu comecei a lecionar em um âmbito muito grande assim, de disciplinas da área de educação. Fiquei 3 anos nesse curso, tive bastante dificuldade também, porque eram muitas disciplinas diferentes para dar conta, eram 15 disciplinas, se eu não me engano, então a gente acha que se formamos professor, agora eu sou o professor, e nada disso, né? A gente está sempre aprendendo, então tive que estudar muito por fora, essa é uma realidade. Descobri também na prática que a gente aprende muito mais ensinando do que de fato sendo aluno, sentando para aprender. Descobri isso assim, muito, aprendi bastante dando aula. E depois de 3 anos eu fui coordenador dessa escola durante 4 meses, 5 meses. E aí, por conta da pandemia, né, eu tive que sair de lá da empresa e me fez esse desligamento, né? Em abril, maio. Em maio eu fiz esse desligamento da empresa. Então, para você que é aluno do curso ou que é aluno de alguma das áreas da ciência da computação, você consegue perceber. Existe toda uma questão de formação que envolve desde aspectos básicos até aspectos mais práticos de estágio, de experiência no dia a dia. Eu sou um dos professores que abordo essa questão mais prática. A gente tem alguns outros colegas que, inclusive, colaboram no Grupo TEC, que abordam questões mais práticas, mais voltadas ao mercado. Mas a gente consegue perceber que é muito mais o perfil do aluno que faz a diferença do que a realidade onde essa universidade está colocada. A gente está falando da realidade de uma cidade bastante pequena, uma Universidade Federal Fluminense que tem toda uma estrutura, toda uma relevância no cenário nacional e internacional, mas a gente está falando de um polo numa cidade de 40 mil habitantes, que um aluno se forma e, mesmo sendo de uma das primeiras turmas, sai e segue para atuar na área de desejo dele, que é a área inerente ao curso de licenciatura em computação. O que não é nada diferente do que um aluno, colega nosso, por exemplo, a gente conhece alguns alunos que saíram para atuar na área técnica. Faz parte do interesse e faz parte da obrigação da universidade de
propiciar as oportunidades diversas para que o aluno escolha o melhor caminho dele, mas que tenha rigor, que tenha excelência e que, portanto, garanta o seu encaixe no mercado, seja ele na atuação direta a algo que precisa, seja ele na atuação indireta ou buscando formação, buscando capacitação. O Vitor teve experiências, pelo relato que ele já trouxe, de atuar tanto no ensino presencial quanto em cargos de administração, em cargos de chefia. Vitor, a sua experiência no curso de graduação, como que você vê um impacto para o cenário administrativo, cargo de coordenação, cargo de gestão, uma vez que no curso a gente tem uma disciplina só que trata de assuntos mais voltados para a administração? Você tocou num ponto muito interessante, né? Que, de fato, você ser um professor é muito diferente de você ser um gestor, né? São cabeças diferentes, modos de atuar completamente diferentes. Às vezes você pode ser um ótimo educador e um péssimo gestor, como a contrapartida também é verdadeira, né? Mas eu acho que eu tive uma preparação no curso bastante significativa por conta das disciplinas pedagógicas também, né, que foram puxadas como optativas, e essa discussão que a universidade ela proporciona ao aluno, isso é muito importante assim, para formar um gestor pensador, né, um gestor eficaz. Assim. Então, isso foi de suma importância. Entender que é preciso uma discussão, é preciso você analisar os fatos, e isso a faculdade ela me proporcionou essa visão de outro mundo, né? De quebrar os paradigmas, de discutir, você chegar com alguns pensamentos fixos e achando que o seu pensamento é o mais verdadeiro, sabe? E você entender que tem que ter um embasamento teórico. Então, tudo isso me ajudou como um gestor de fato. Foi extremamente importante. Nas duas funções tem uma questão bastante relevante, que, a meu ver, é um diferencial dos profissionais de computação que fazem um curso com habilitação e licenciatura, que é esse relacionamento interpessoal. E tanto na função de professor, que é a formação direta do curso, quanto no cargo de administração, é fundamental essa relação interpessoal, e você deve ter presenciado realidades muito distintas, né? Conta para a gente um pouquinho sobre essa diferença de ser o professor, colega de um grupo de professores, e depois estar nessa função de coordenação, que é um cargo intermediário na árvore administrativa. Perfeito, Daniel. Isso você falou perfeitamente. Assim, o gestor ele está num cargo de intermédio, né, ali, entre os dois posicionamentos, né? Isso eu tive bastante dificuldade. Na minha primeira passagem por essa empresa, eu fiquei uns 2 meses assim, sofrendo muito com isso, porque eu era professor da empresa e depois eu me tornei o coordenador. Então, os 2 primeiros meses eu estava coordenando com cabeça de professor ainda, o que me trouxe algumas dificuldades, porque eu era muito amigo, eu pensava como o professor somente e não pensava no lado da empresa, né? Não conseguia fazer esse contraponto. Só pensava no lado do aluno, só pensava no lado do professor e não pensava como cabeça de gestor da empresa em si também, né? Então isso me trouxe bastante dificuldades no começo, né? E aí lá pro 3º mês, assim, 4º mês, eu comecei a fazer alguns cursinhos também na internet, foi que me ajudou bastante de como administrar, como gerir equipes e tudo. E aí eu entendi que para você ser um bom gestor, você não precisa ser um bom educador, você precisa ser um bom intermediário de situações, você precisa ser um bom pensador, porque você precisa pensar com a cabeça da empresa, porém você também não pode desfavorecer o seu professor. E ao mesmo ponto que você precisa favorecer o seu professor, pensando no melhor para o aluno,
mas também você não pode esquecer que existem regras e normas da empresa a ser seguido também. Então, eu acho que o que poderia deixar mais claro aqui é o gestor, um bom gestor, ele tem que ser uma ótima pessoa com habilidades interpessoais, né? Comunicativo, ele tem que saber gerir crises. Essa é a maior dificuldade, você saber gerir crises e nunca optar só por um lado, né? Você conseguir fazer esse contraponto dos dois lados de maneira que você deixa sempre os dois de forma mais agradável. Nem sempre você consegue, mas você tem que ser o mais coerente. De fato, o gestor vai precisar fazer gestão de recursos, vai ter que ver a questão econômica, a questão de sustentabilidade da própria empresa, enquanto o professor pode estar muito mais direcionado ao pedagógico. A questão, talvez fundamental, seja o como gerenciar e o como combinar esses dois aspectos. Qual dica você daria para os alunos de cursos de graduação que desejam ingressar tão rápido no mercado de trabalho e que desejam ter uma atividade administrativa assim tão rápido? Como é que foi esse processo? Você chegou a se candidatar ainda durante o curso? Como é que foi isso? Na verdade, né, por partes, assim, o que eu poderia deixar de situações agregadoras para os alunos estudem a área que você deseja realmente atuar, né? Nosso curso, como você bem disse, é um curso amplo que dá a oportunidade de você trabalhar na área que você realmente almeja dentro da computação. Sendo o viés educacional, que é o meu caso, você precisa estudar o que o mercado está trazendo de oportunidades no momento, porque a área educacional, ela, ainda mais na parte tecnológica, ela muda muito rápido. Eu fiquei 3 anos, quase 4 na empresa. Nós tínhamos uma metodologia lá, de 2 em 2 anos nós mudávamos o quadro todo de disciplinas da escola, porque de 2 anos já está defasado o software que você está ensinando, o material que você está passando para o aluno. Ou seja, quer atuar rápido dentro da área educacional, tecnológica, precisa estar atualizado com as ferramentas novas do mercado. Não adianta você achar que você sabe PowerPoint, o Word, você vai entrar no mercado. Você precisa estar atualizado, sempre, sempre, sempre. A parte educacional, tecnológica é estudo contínuo. Não tem como você ter um ápice na sua carreira, não tem como você ter sucesso na sua carreira sem estudo contínuo. Essa seria a maior dica. E na questão da gestão, de fato foi um excelente trabalho. Na verdade, foi um diferencial. Já existia um coordenador, porém era um coordenador, um gestor muito crítico, um gestor que não trazia novidade para a empresa. Era um gestor com cabeça muito antiga, sabe? E aí, como eu era muito novo, com muito aspecto da faculdade, com muita bagagem que eu consegui dentro do TEC, que o Daniel ia me passando. Uma dica que eu poderia dar galera, façam um acervo de todo o material que você está produzindo na faculdade e guardem tudo que os professores disponibilizar para vocês. Eu usava muito material da faculdade nas minhas aulas, maneira como os professores davam aula, sempre tive isso como base. Eu olhava os professores que eu mais me identificava e olhava qual era a maneira que eles davam aula, qual era a maneira que eles conseguiam se organizar, como é que funcionavam as pastas. Ainda há pouco, né, antes de começar, eu estava conversando isso com o Daniel, como é que ele se organiza e tudo mais. Então, eu sempre tentava ter um olhar crítico para isso, né? Então, eu fui tentando ser o que os meus professores eram para mim. Então, foi isso, acho que fez uma diferença enorme dentro da onde eu trabalhava. E aí, o que eu fazia, eu não sabia que estava gerando tantos resultados assim, sabe, nos alunos e tudo. E aí começou aquele burburinho, né? Poxa, o professor Vitor tá trazendo um projeto assim, o professor Vitor tá fazendo esse tipo de coisa. Então, o meu trabalho com excelência, sem me preocupar em derrubar ninguém, sem me preocupar com nada, foi o que me fez chegar na coordenação. Me convidaram para poder fazer um trabalho inovador, um trabalho diferente, que eu conseguisse
expandir o meu trabalho para outros professores. A ideia foi essa, né? A proposta que foi me feita foi entra na coordenação e tenta impactar os professores a serem como você, desenvolver projetos como você. Então, isso é algo que eu acho muito bacana, que eu herdei da universidade, muito do Daniel. Esse trabalho que ele faz, antes de começar, ele estava mostrando, né, como cresce exponencialmente os projetos do TEC. Então, isso eu incorporei dentro de mim também, sabe? Produzir coisas. Nós que somos educadores, Daniel sempre se preocupa com isso, e eu peguei isso para minha carreira. Se preocupar em agregar coisas a outras pessoas, se preocupar em produzir algo. Então, isso foi o que eu tive como professor e foi o que me levou na carreira de gestor. No TEC a gente tem muito pouco tempo de vida, são só 5 anos. Esse é o nosso evento de homenagem aos nossos 5 anos, mas a convite de alguns colegas para fazer apresentação e explicar como foi a criação do grupo e como foi a evolução do grupo, eu cheguei a fazer um levantamento, a gente estava inclusive conversando sobre isso há pouco, e nesse levantamento dados incríveis apareceram, como mais de 30 bolsas distribuídas, quase 1.000 pessoas já participaram de algum evento organizado pelo TEC, diversas frentes de fomento, seja através de editais públicos, seja através de parceria com empresas, uma colaboração muito grande por parte dos alunos, alguns professores também colaboradores, uma ação que considera o rigor acadêmico, mas principalmente que visa, num aspecto extensionista, trazer a comunidade, levar para a comunidade aspectos de relevância e essa formação social e essa formação de consciência de reuso, de consciência sustentável que a gente tenta passar para os alunos. O Vitor falou de um aspecto que é um aspecto extremamente relevante e, na minha opinião, é uma das lições desse vídeo. Se a gente puder elencar uma lição fundamental. Se você aí, que está vendo esse vídeo, não é da área da computação e você acredita que é difícil alcançar a tecnologia, vejam primeiro algo que a gente conversa em sala de aula. A tecnologia que um aluno entra num curso superior de computação não é nem de longe a tecnologia que ele vai ter quando ele se forma. Portanto, a formação já está acontecendo defasada. E veja, o Vitor traz um aspecto ainda mais relevante. A cada 2 anos, a escola modifica o padrão de cursos completo, porque as tecnologias que ela está propiciando treinamento estão defasadas. Então, por que eu quero enfatizar esse ponto? Porque se você que não é da tecnologia acredita que a tecnologia é tão longe, para quem é da tecnologia, ela é mais longe ainda. Porque o Vitor hoje é um profissional da área de computação. E como profissional da área de computação, ele não tem direito de apresentar informações defasadas. Ele não pode ser um instrutor que está apresentando informações de uma tecnologia que já está em desuso. Ele precisa estar antenado o tempo todo. A nós, professores em geral, nós temos esse direito de chegar numa sala de aula de ensino fundamental ou de ensino médio e apresentar uma informação ou perguntar aos alunos e trazer a participação dos alunos, sugerindo uma tecnologia, sugerindo uma forma de abordagem que é mais interessante para ele. E como vocês viram, o Vitor é um jovem que enxergou diversas oportunidades e, a partir dessas oportunidades, ele foi crescendo porque viam nele uma vontade de mudança e uma possibilidade de impactar as pessoas que estavam lá já com uma mentalidade mais burocrática, mais padronizada e não de líder, de liderança, de conduzir o grupo. Então, Vitor, para a gente poder terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está a vida hoje. Você continua morando no Rio?
qual foi o grande impacto dessa pandemia, e para a gente terminar falando um pouco sobre a questão fundamental de valorização da educação e de valorização da condição do professor, principalmente. É muito pertinente isso. Minha vida mudou bastante nesse tempo de pandemia, né? Como eu disse, eu estava trabalhando numa empresa de forma... Eu era um gestor, também trabalhei como professor, e a pandemia teve um impacto muito grande porque eu precisei ser desligado da empresa por motivos financeiros, né? E em abril, maio, acho que em maio eu fui desligado da empresa. Desde então, eu comecei a trabalhar no Uber para poder suprir as necessidades financeiras da família. Hoje minha vida mudou muito. Hoje eu sou casado, tenho um filho de 1 ano e 8 meses, então a gente não pode viver só dentro de casa, tem que trabalhar, tem que dar um jeito, o dinheiro tem que girar. E aí eu fui trabalhar dentro da Uber, né? E hoje é o que está sendo meu sustento. E eu até cheguei a comentar que eu fico triste, não por trabalhar na Uber ou por não achar um trabalho válido. Pelo contrário, o que eu fico triste é, de repente, o nosso governo não está nos favorecendo. Tantos profissionais, às vezes capacitados, bons, fora do mercado por não ter oportunidade por conta da crise, por conta de tudo que está assolando o nosso país, né? Então, você veja, muita gente trabalhando na Uber, por exemplo, como eu, mas que de repente não gostaria de estar exercendo a sua profissão de origem, mas não podem porque ou não tem espaço, né, no mercado por conta dessa pandemia, enfim. Então, hoje mudou bastante. Hoje eu estou trabalhando só na Uber, me preparando para concurso público. E não posso me acomodar, né, com isso, mas estou me preparando aí para passar logo essa pandemia e a gente conseguir restaurar nosso lugar de volta, né? E uma observação é fundamental a gente fazer aqui. Não tem problema algum trabalhar na Uber. Por sinal, o Vitor disse anteriormente, eu estou ganhando mais na Uber do que eu ganhava trabalhando na escola. Claro, tem uma diferença muito considerável em relação a problemas de saúde, em relação à estabilidade, em relação à assistência à família. Quando a gente fala desse trabalho dele no Uber, a gente está falando de a necessidade de acordar todo dia com essa meta e cumprir a sua função. No entanto, esse foi o caminho que ele identificou correto, honesto, para sustentar a família dele, em função de um cenário gravíssimo, que é de um profissional da educação, que é jovem, que tem uma carreira brilhante, mas que não consegue diversas oportunidades em função de decisões políticas. Ele não saiu da empresa porque ele teve uma avaliação ruim e foi substituído. Ele saiu da empresa porque, no cenário de pandemia, que obviamente pegou muita gente de surpresa, a empresa precisou demitir os funcionários para tentar sobreviver, mas a gente está falando de um cenário onde, vários meses depois do início da pandemia, já podia ter diversas ações públicas que fizessem com que essas empresas se adaptassem para o cenário da internet e que essas empresas pudessem funcionar tentando recuperar a questão saudável economicamente dessas empresas. Não é um problema trabalhar no Uber. Se você optar por trabalhar no Uber, é um problema você trabalhar em qualquer função que não seja aquela que você optou, simplesmente porque existe uma área fundamental, interessante, que a gente sabe que é a área que vai propiciar um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, vai favorecer um aprimoramento profissional, a melhoria do salário, a melhoria da condição de vida dos profissionais,
que trabalham em qualquer das indústrias, e essa carreira de formação técnica, de formação tecnológica, de atuação na educação, é simplesmente deixada de lado, é trocada por uma outra forma de atuação, por uma decisão política pública que precisa ser olhada com mais cuidado. A gente não está falando diretamente apenas do período de pandemia, mas a gente está falando do cenário geral. Os professores todos no cenário de pandemia estão usando os próprios equipamentos, a sua própria residência, os próprios materiais e, na grande maioria das vezes, em cenários fora da pandemia, se o professor quer um material diferenciado na sua aula, é ele que vai atrás, tem protagonismo, tem autonomia e ele vai atrás, compra e coloca. No entanto, a gente está falando de um problema gravíssimo, que é o Estado não possibilitar que esse professor tenha uma atuação no máximo da sua capacidade. E, por outro lado, o Estado busca equipamentos que são equipamentos que não favorecem. Sugerir que uma escola tenha um laboratório de informática e não treinar um profissional para atuar no laboratório de informática é gastar dinheiro público e não tirar proveito do dinheiro público. Do mesmo modo, sugerir que um professor utilize a plataforma inteira do Google, Google Acadêmico, Google Classroom, Google Sala de Aula ou Google Classroom e toda a plataforma do Google para fins educacionais, quando as famílias sequer têm internet em casa, quando sequer os professores foram formados para usar essas tecnologias, significa que você está fazendo uma parceria público-privada muito interessante. Nós do Grupo Tech temos, inclusive, um artigo publicado falando dos benefícios da parceria, em especial do Estado do Rio com o Google. No entanto, a gente não pode deixar de ver os problemas, seja de capacitação dos professores, seja de capacitação e pesquisa das secretarias municipais, das entidades de gestão em todos os níveis, seja um levantamento consolidado com as famílias para verificar se essas famílias têm acesso mínimo ou se, na verdade, o dito ensino remoto se configura como papel. Desculpem explorar um pouco mais esse assunto, mas é porque uma pesquisa realizada nesse momento pelo Grupo Tech traz cientificamente, academicamente, com um rigor acadêmico necessário, todas essas informações que eu trouxe para vocês agora. Nós temos artigos publicados falando bem da parceria do Estado do Rio com o Google, porque certamente sem essa parceria a pandemia teria tido um impacto muito pior, mas a gente também tem pesquisas com familiares para identificar em que situações estão acontecendo o ensino remoto, e a gente tem iniciativas de formação e capacitação dos professores para que eles tenham condição de tirar proveito daquilo que a tecnologia, que a internet favorece. No entanto, quantos editais públicos foram disponibilizados e quantas formações massivas foram disponibilizadas para que esses professores se formassem? Uma parceria, por exemplo, do Estado com a empresa que o Vitor atuava, poderia facilmente capacitar todos os professores do Estado e até professores de outras regiões sem maiores dificuldades e com custo muito, muito baixo. Então, o grande problema não é a oportunidade, porque a oportunidade existe. O grande problema é uma vontade pública, é uma vontade política de fazer as coisas acontecerem. Quer comentar algo, Vitor? Fica à vontade. Sim, de fato, o que você comentou, né, sobre essa pandemia ter vindo para poder mostrar que essa parte de aulas online, né, ela funciona, mas precisa de uma capacitação, né? E o profissional também ele precisa entender que ele precisa estar
sempre atualizado para quando existir um cenário diferenciado como esse, né, da pandemia, o profissional não ficar para trás, né? Quantos profissionais de educação estão enfrentando uma dificuldade enorme na forma de lecionar por conta de não dominar essas tecnologias, né? Então, nós, enquanto educadores, na parte educacional, nós conseguimos entender essa grande importância, né, de ensinar a ferramenta, né, ensinar ferramentas que vão agregar facilidades, agregar, transmitir educação, e foi o que você falou, né? A empresa sim poderia fechar parceria, nós mesmos, profissionais recém-formados, saindo por aí, de repente é um mercado a ser explorado, né, de ensinamento de ferramentas que possam agregar valores nessa pandemia, né? É um outro, de repente, um outro viés vasto que pode ser explorado, porque eu tenho diversos amigos profissionais educadores, minha esposa é educadora, minha irmã é educadora, e eu vejo o quanto é defasado esse ensino e essa demanda tecnológica desses professores, né? São professores formados ótimos, porém, às vezes com uma dificuldade enorme com tecnologias, né? E que nós, professores formados agora, eu nem tanto, né? Mas alguns profissionais sendo formados agora, mas temos uma demanda na mão muito grande que, de repente, com essa conversa aqui contigo, eu estou identificando, né, uma área que, de repente, é uma área a ser explorada enorme, né? Poucas pessoas têm isso de ensinar ferramentas, né, que vão agregar uma melhor maneira de transmitir a aula. Quando nós do Grupo Tech falamos sobre tecnologias e sobre a inclusão da tecnologia, a gente, claro, não está desconsiderando ou reduzindo a importância dos aspectos sociais e da relação individual fundamental na sala de aula. O que a gente está dizendo é incluir a tecnologia, o recurso didático, como algo que vai melhorar a qualidade de aula e vai melhorar a qualidade de vida do professor, levando em consideração o contexto. É preciso levar em consideração o contexto tanto do aluno, na família dele, quanto da escola, do colégio, quanto desse professor, para, em função das habilidades dele, identificar aquilo que é mais interessante para aquela disciplina, para aquele bairro, para aquela unidade escolar e para aquela comunidade. Então, Vitor, a gente termina por aqui. Acho que a gente discutiu não apenas o seu trabalho, mas a sua passagem pelo Grupo Tech como um dos membros fundadores e também a questão de encaixe profissional e algo que seja relevante para toda a comunidade que está acompanhando esse vídeo. Muito obrigado e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Me sinto muito honrado pelo convite. Já, de primeira mão, quero te agradecer, né, por ter me convidado a fazer parte desse vídeo. Logo de primeiro momento, eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, porque eu sei que esse vídeo pode ajudar outros alunos a se colocarem no mercado de trabalho, a inspirar outras pessoas a ter exemplos, né? Há anos atrás eu estava sentado para aprender, continuo aprendendo, mas hoje já sou um profissional, estou na área já do mercado, então eu sou um exemplo de que é possível acreditar no curso e o curso dá certo, o curso tem resultados fenomenais, né? Então, assim, você que está assistindo esse vídeo e tem interesse em estar aprendendo mais, entre em contato com o Daniel, entre em contato com o grupo, certamente você vai estar crescendo muito essa carreira profissional e o mercado está aí, né? Então, o que a gente pode deixar de claro aí, como a gente já falou no grupo, nesse vídeo, sempre estar se atualizando, né? A gente está vendo que a pandemia trouxe um cenário diferenciado, onde todo mundo teve que se adaptar, teve que se atualizar,
Então, o que a gente poderia deixar de palavra final é a atualização, né? Tecnologia, ela vai querer sempre isso da gente, né? A atualização. Sempre como professor ou como profissional da tecnologia, está sempre atualizado, está sempre produzindo, é algo que faz toda a diferença. É isso aí, Vitor. Muito obrigado. A você que acompanhou esse vídeo até aqui, considere curtir, se inscreva no canal e dá uma olhada no restante dos vídeos, porque tem muito material de qualidade, tem muito material que a gente conversa sobre realidades bastante diferentes dos alunos que passaram pelo TEC, que estão hoje, e das formações e capacitações que a gente tem apresentado ao público. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado, Vitor. Fique com Deus. Tchau, tchau.